Fala, torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse vídeo eu vou te perguntar, eu vou começar com uma pergunta. Você sabe quais foram os principais erros do Vasco na Série B até agora? O que ocasionou o Vasco ter uma das piores campanhas na sua história da Série B? Você vai saber aqui nesse vídeo, mas eu quero sua opinião. Deixa aqui embaixo o que você acha que ocasionou. Porque a gente vai falar sobre desempenho do Vasco, erros defensivos, vamos falar também sobre a falta de reforço, vamos trazer números que evidenciam diversos erros do Vasco, falta de planejamento, enfim, você vai saber a partir de agora nesse vídeo tudo aquilo que o Vasco errou até agora, até esse final de primeiro turno, onde o Vasco ainda não entrou no G4, e a gente vai falar muito sobre isso, e a sua participação aqui nos comentários também será muito importante. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta a gente vai detalhar tudo, erro por erro do Vasco nesta Série B. Então, sobe a vinheta! Olá, torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos, como a gente sempre fala. Saudações vascaínas. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu tenho que agradecer como eu faço todos os vídeos. E sempre farei. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido comigo. A gente, infelizmente, perdeu o nosso primeiro canal, mas estamos voltando, né? Tínhamos pouco mais de 3 mil inscritos, mas estávamos completando um ano de canal, mas estamos voltando. Como a gente sempre fala, guerreiro não foge da luta, e junto com vocês a gente vai chegar novamente aonde a gente estava. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, algum amigo te enviou o nosso vídeo, aperte esse botãozinho aqui vermelho com o nome inscreva-se, está vendo? Pronto, eu vou esperar você apertar. Apertou? Agora eu vou dizer por quê. Porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve Vasco. A gente traz vídeos como esse de curiosidades, trazemos análises, trazemos aí jogadores que poderiam estar no Vasco, trazemos informações, fazemos live. Então é muito importante sua presença aqui. Será um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Agora vamos ao vídeo, né? Porque eu já conversei demais e eu sei que você veio aqui para saber os principais erros do Vasco nesta Série B. Porque é o seguinte... Desde um time espaçado lá no início do campeonato, com vários erros de zaga, e a gente vai falar sobre isso também, e que foi um erro também do Vasco da Gama, um erro de planejamento, até a montagem do elenco, os erros defensivos. O Vasco errou muito nesse primeiro semestre aí, nesse primeiro turno também do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque é o seguinte, o Vasco já sofria com alguns problemas desde o Campeonato Carioca. O Vasco já vinha errando muito, principalmente. E a gente vai tocar num ponto agora muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre reforços e também sobre algumas posições do Vasco. Na zaga. A zaga é o principal termômetro para esse time. Se a gente for fazer um apanhado de todos os gols que o Vasco tomou nessa temporada, mais de 70% foram erros defensivos, erros de posicionamento, erro de concentração, erros dos jogadores mesmo, erros técnicos. Enfim, o Vasco tomou muitos gols por erros. Muitas vezes o adversário nem precisava forçar, porque o Vasco mesmo entregava essa situação. Isso a gente vê em 2 jogos. O primeiro jogo do Vasco, jogando contra a equipe do Operário dentro de casa, foi um show de horrores, diversos erros na zaga. Também o jogo contra a equipe da Ponte Preta, onde a Ponte Preta praticamente... O Vasco deu um gol para a Ponte Preta empatar aquele jogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O que acontece? Desde o Campeonato Carioca, esses erros já eram evidenciados. Esses erros do Vasco da zaga eram coisas que já estavam acontecendo há muito tempo. E olha, com todos os zagueiros desse elenco. Seja Miranda, seja Ricardo Graça, seja Ulisses, todos estavam presentes e até o Hernando. Só que o Vasco não contratou ninguém. Só o Hernando, e depois do Hernando a gente vai lembrar que não teve nenhuma contratação para a zaga. É um erro absurdo, é um setor que prejudicou o Vasco nessa Série B, aí um apanhado melhor com números, foram 80% dos gols tomados, foram erros defensivos, seja na bola aérea, seja erro de posicionamento, seja erro técnico, foram 80% dos gols que o Vasco tomou. Eu vou trazer também um número interessante, que é o jogo fora de casa. O Vasco jogou fora de casa pouco mais de 9 partidas. Foram 9 partidas. O Vasco ganhou apenas 2, Vitória e Brasil de Pelotas. Empatou 3 contra a equipe do CSA, contra a equipe da Ponte Preta, contra a equipe do Coritiba. E perdeu outros 4 jogos. E o que acontece pior ainda? O Vasco tomou 10 gols. Desses 10 gols que o Vasco tomou, 8 deles foram erros defensivos. E fez somente 9 gols com saldo negativo fora de casa.
com um aproveitamento de 38%. Isso foi imprescindível para que essa campanha do Vasco fosse tão ruim. Por quê? A gente hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não teve a última rodada da Série B, do primeiro turno da Série B, o Vasco tem 28 pontos. Se o Vasco ganhasse pelo menos 2 jogos desse, o Vasco estaria na ponta. Então, para você ver quão pífio foi o aproveitamento do Vasco. O pior aproveitamento do Vasco na Série B em toda a história tinha sido 61% em 2014 e mesmo assim foi uma campanha também ruim. Dentro de casa, o Vasco fez sim o seu papel, ganhou vários jogos, enfim, fez o seu papel. Mas o desempenho fora de casa foi imprescindível para que o Vasco não tivesse uma campanha tão boa dentro da Série B, dentro do primeiro turno da Série B. Outra questão muito importante no Vasco é a desconcentração. Muito desconcentrado, espaçado, parecendo um time mal treinado. Isso fez com que o Vasco perdesse alguns jogos tão fáceis. O último jogo contra o Remo foi uma falta de concentração medonha. O Vasco não jogou nada. Outro jogo também que o Vasco apagou foi no jogo contra a equipe do Goiás. O Vasco aí tomou um gol com um apagão no final do jogo. No jogo contra o Cruzeiro também, uma partida em que o Vasco perdeu com um apagão. Então, o Vasco precisa se concentrar mais. Algumas derrotas foram muito doídas para o torcedor vascaíno e o Vasco acabou perdendo pontos imprescindíveis. Outra questão muito importante neste campeonato brasileiro é a falta de reforço. Falamos sobre reforços para a zaga, mas também é nítido que o Vasco precisa de um homem que crie. O Vasco não tem um homem criador, um homem articulador, aquele que consegue fazer com que o time rode, aquele cara que consegue rodar ali pelo meio de campo, levar a bola até o nosso artilheiro Germancano, como era o Benítez lá atrás. Isso que eu falo porque o Vasco hoje não consegue articular bem as jogadas. O meio de campo falta transição. Outra questão muito importante que falta nesse meio de campo e o Vasco não tem é um meia com um pouco mais de mobilidade. Um jogador que possa fazer desde a transição ofensiva até a contenção ali para cobrir as subidas dos laterais. A gente tem hoje volantes muito lentos. Michel, que praticamente não joga, Rômulo e o Andrei. O Bruno Gomes encaixou muito bem nessa posição, mas é um jogador que ainda não está muito 100% maduro para jogar por ali. Às vezes ele tem os seus erros. Enfim, o Vasco errou bastante nesta situação. Outra coisa muito importante é apostar bastante na base. A base é um importante aliado no crescimento do Vasco, mas não é a solução, e principalmente no campeonato da Série B, onde o jogo é mais truncado. O Vasco optou por deixar a maioria do seu elenco com os jogadores da base. Uma coisa muito boa, eu não critico os meninos da base, mas critico a forma que eles foram colocados nessa situação. Num campeonato de Série B, com uma obrigação de subir, o Vasco tinha que ter um pouco mais de jogadores mais cascudos, jogadores que chamassem mais a responsabilidade, e o Vasco hoje não tem esses nomes. Isso é mais um erro que o Vasco cometeu neste início de Série B. Outra coisa bastante importante para o Vasco é se impor. O Vasco tem muita dificuldade para se impor nesse campeonato. Não lembro um jogo que o Vasco conseguiu se impor. Nem um jogo contra o CRB, que o Vasco ganhou de 3-1, nem um jogo contra a equipe do Guarani. O Vasco sempre tomou pressão. Isso é algo que prejudica muito o Vasco da Gama. Não sabe se impor. Apesar de ter o elenco mais caro do Campeonato Brasileiro da Série B, o time, por muitas vezes, foi pressionado por times que até tinham algo menos que o Vasco, né? Um pouco menos técnica que o Vasco, mas tinha um pouco mais de vontade. Falta isso ao Vasco dentro da Série B. Outra coisa muito importante, já estamos aí praticamente no final da janela de transferência. É preciso contratar. É importante contratar. Mas a questão das finanças. Mas a questão é o seguinte, está em jogo o Vasco voltar a receber aqueles 80 milhões da TV, fora outras oportunidades financeiras que o Vasco pode ter subindo para uma Série A. Então esse momento não é o momento de pensar em conter dívidas. Esse momento é em pensar no futuro. E no futuro, se a gente não subir para a Série B, as coisas podem, da Série B, a gente pode até piorar. Tem que ir para a Série A e tem que contratar. Tem que trazer jogadores e evitar os erros, porque o primeiro turno já foi, não volta mais, e o segundo turno é a última chance que o Vasco tem esse ano para voltar para a Série A. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo e muito obrigado!